melhor duração para um RPG? Porque quando a gente fez o one shot, o Marcelo falou que era curta. E agora, Marcelo? Primeiro que eu nunca falei isso na minha vida. Eu nunca falei que a melhor duração de um RPG era curta. Ah, maluco, tá amarrado, em nome de Jesus. Cara, inclusive eu vou citar a One Shot pra lembrar, porque os argumentos são os mesmos. Os mesmos argumentos que me fizeram ser contra o One Shot, que me fazem ser contra o One Shot, são os argumentos que eu faço a favor das campanhas longas, que é a capacidade, eu antecipei um pouco, a capacidade de você permitir histórias mais complexas, mais profundas, com mais detalhe, com mais construção, especialmente com mais construção coletiva, né? Você vai conectar arcos narrativos, você vai conectar histórias, e você vai se aprofundar em histórias de personagens. Então, assim, eu acho que esse é um aspecto chave, assim. Esse é o principal aspecto de por que uma campanha longa é sempre melhor do que uma one shot ou uma campanha curta. Porque ela é uma história mais complexa. Você pode ler eu falo assim, do ponto de vista de construção coletiva, né? Tipo, um romance é melhor do que um conto? Não, um romance não é melhor do que um conto. São formas de contar histórias de maneiras diferentes. Mas às vezes você quer ler um romance, às vezes você quer ler um conto. Agora, é inevitável você pensar que um romance sempre vai ter um aprofundamento maior nos personagens e na história do que um conto, do que uma crônica. Assim como uma trilogia, uma série, vai ter mais aprofundamento do que um livro só. Isso é óbvio. Marcelo, eu não tô entendendo o que é crônica, o que é conto, o que é romance. Pessoal, aulinha de literatura, hein? Tem que estudar literatura. Quando você tá falando de histórias, existem estilos literários diferentes. São estilos de manter a história, de divulgar, não, de evoluir a história. Então, quando ele fala uma crônica, quando ele fala um conto, são histórias com uma perspectiva mais rápida, é uma história menor, onde ela é um pouco mais objetiva, apesar da liberdade de criação. Quando ele fala um romance, o romance, por si só, ele entende uma narrativa mais longa, com vários subtramas ou pequenos enredos que se intercalam até você chegar ao final. Aí você pode ter uma sequência de personagens que são únicos, que percorrem toda a história, ou você pode ter vários núcleos diferentes que partilham, ora, um pedaço da história, ora um outro pedaço do cenário e tal, tipo uma novela, que é um romance, só que um pouco menor. Acredito que é um resumo máximo que eu consigo. Eu acho que em relação a tamanho e longevidade, é o que... Não é o tamanho que importa. É o que dizem, né? O combinado não sai caro. Então, se você quer jogar uma aventura que dure anos, você tem um grupo disposto a ficar anos jogando aquela aventura com responsabilidade, com comprometimento, ótimo, você pode jogar uma aventura longa de que dure anos. Se você tem um grupo que tem um mês de férias e só tem 4 semanas para jogar, e aí você só tem aquelas 4 sessões, provavelmente você não vai fazer uma aventura longa nesse período, porque ela não vai ser concluída. Então, tudo tem seu espaço ali. One Shot tem... A gente falou, quando a gente falou de One Shot, a gente falou dos principais benefícios da One Shot, que é, quero aprender um sistema novo, quero ver como é que funciona esse novo tipo de jogabilidade, esse outro tipo de coisa. Assim como campanhas longas, igual o Marcelo falou, tem possibilidades maiores de desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de plot, desenvolvimento de cenário, desenvolvimento de praticamente tudo. O que uma aventura mais curta, às vezes você vai tentar fazer isso, fica raso, fica insuficiente. É a mesma coisa que aconteceu com o prequel de The Witcher, que foi lançado. Esqueci o nome do prequel lá. Mas era uns 5 episódios por aí. E eles tinham 12 personagens na história, todos eles relativamente importantes. Você não sabia a história de nenhum deles, porque era tudo raso, tudo bem por cima. E acabou que foi horroroso. Foi horroroso aquele... Acho que não sei se é Origins. The Witcher Origins, uma coisa assim, né? Bloody Origins. Nem sei. Não mexo com conteúdo de Witcher. E no final das contas foi horrível. Porque quiseram fazer um conteúdo de campanha longa numa campanha de 3 episódios. Esse é um problema. Eu acho que tem uma questão também que a campanha longa te permite, que é você trabalhar com sequela. E aí a gente está acostumado a usar a palavra sequela num sentido negativo, né? Especialmente em caso de doença. A gente fala muito como de doença, de doença e tal. Mas sequela nada mais é do que uma consequência de longo prazo, uma consequência duradoura. E isso é uma coisa que quando você tem uma campanha longa e você pode lidar com consequências e sequelas mais prolongadas, isso dá mais relevância para as escolhas e as ações dos jogadores. Entende? Eu acho que assim, se você faz uma one shot ou uma campanha curta que tem um vilão, um vilãozão de final e tal, e aí as pessoas decidem se elas vão matar ou não o vilão, a gente vai prender o vilão, a gente vai matar o vilão, a gente vai mandar o vilão para outro plano.
essa escolha, numa one-shot, ela é meramente um fechamento, assim. É só pra gente, o que a gente decidiu fazer? Beleza, acabou, foi isso. Só que se você faz uma campanha longa, não. Você pode fazer uma campanha longa e é tipo, não, a gente vai prender esse cara. E aí daqui 10 sessões, esse cara volta, porque ele fugiu da prisão. Ah, não, a gente matou ele. Beleza, aí daqui 15 sessões, o irmão dele aparece pra se vingar. Então, assim, as escolhas que você faz têm mais relevância e elas podem voltar durante a campanha. Você não tem como fazer isso no one shot. O que você decide fazer ali no one shot acaba ali, foi, beleza. Claro, você pode não querer ter lidar com isso, mas eu acho que isso, como mestre, eu gosto mais disso porque isso me dá mais capacidade de incluir as decisões dos jogadores na construção da narrativa, entende? De eu elaborar e falar, cara, quando vocês decidiram fazer isso, isso detonou uma série de fatores que levou a tal momento. E aí as pessoas têm uma consequência. Porra, então o que a gente decide agora tem impacto no mundo. Isso pode voltar pra mim. Ainda na campanha. Porque é uma coisa assim, não, a gente faz um shot de construção de cenário, que é uma coisa que vocês já fizeram no Era de Kaishi. De você fazer uma narrativa só pra, tipo, um personagem pra saber como é que tal coisa acontece. Ok. Mas aí, aquele personagem, você como aquele personagem, não vai sofrer os efeitos do que você fez. Ele vai acontecer no mundo, etc, mas você não vai. Agora, se você faz uma campanha longa, isso pode voltar pra você. E aí, quando você passa a ter ciência disso, isso muda totalmente o processo de escolha de decisão dos personagens e dos jogadores, obviamente. Agora, eu quero tocar num assunto aqui que vocês fugiram totalmente desde que nós começamos esse tópico, que é qual a melhor duração para o RPG? Tanto que sua história achar que deve. Ó, sucinto. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente... Caralho, me enrolei. É porque depende muito de sistema. Tem sistema em que você pode prolongar uma aventura indefinidamente. Mas a maioria dos sistemas, pela progressão natural dos personagens, você começa a entrar naquele cenário anime. Que é, você começa lá dando porrada no rato da caverna. No rato da caverna e no final você tá brigando com um deus, assim, tipo, eu tenho um Gundam do tamanho do universo que vai brigar com um Gundam do tamanho do multiverso. Aí, realmente, você vai mudando o estilo de sessão e tal. Então, acho que varia de acordo com o sistema, depende da forma como você faz a evolução dos personagens. Eu acredito que a duração, ela deve ser a duração necessária para um desenvolvimento que você queira. Se você conseguir desenvolver mais coisas, melhor. Mas eu quero desenvolver um personagem, eu quero desenvolver uma parte do cenário, eu quero desenvolver um período histórico. Então, a duração que eu acho ideal é aquela que é suficiente para você desenvolver o objetivo principal da sua história. Eu quero fazer o meu personagem de nível 5 chegar a nível 15. Eu quero fazer com que um escolhido consiga ser o agente da profecia. E aí vai, por exemplo, o Frodo demorou o quê? 17 anos para fazer valer, jogar para queimar o anel lá na montanha. Foi 3 filmes. Foi 9 horas, né? 9 horas e meia. Então, assim, o Frodo demorou Na estendida isso. são 12. Mas teve gente que fez isso em No menos máximo tempo. meio-dia, né? Meio-dia. Eu até perdi o que ia fazer. O Harry Potter mesmo tem que fazer todas as aventuras, né? Da Câmara Secreta, Harry Potter e a Câmara Secreta, até Harry Potter e o 101º filme. Então, isso varia. Não fala varia, senão você vicia. E só pra falar, a primeira é a Pedra Filosofal. Você vê. Eu assisti todos no cinema, hein? Você vê, e no final das contas os caras nem fizeram a Pedra Filosofal, que se Ela já tivesse existia. feito, tava lá... Se tivesse feito, tava lá rachando de ganhar dinheiro. Foi o Nicolau Flamel que fez. Como na história. Da novela A Fera Ferida. Foi o Nicolau Flamel que fez, como no mundo real. Isso. Mas não. Vamos seguir.